E assim se dá início a mais uma edição do Guimarães em Debate, hoje com Eduardo Fernandes e Francisco Teixeira, que daqui a alguns minutos vão olhar para a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Mas estamos a gravar este programa numa quinta-feira, um dia que foi especial para Portugal, pelo menos na Assembleia da República, e o Francisco Teixeira acha que devemos reservar um tempinho do programa, uns minutos, para assinalar devidamente o que hoje se passou na Assembleia da República. É verdade. Boa noite a ti, António, ao Eduardo, a quem está presente no estúdio. Vamos ver, o que se passou hoje na Assembleia da República não foi uma coisa de circunstância, não é? Não foi simplesmente um presidente, um dirigente, um estadista de um Estado estrangeiro que, ainda por via digital, decidiu visitar e fazer um discurso sobre um momento na Assembleia da República Portuguesa. Nós estamos a falar do presidente da República de um país soberano que está em guerra, que foi invadido pela Rússia e que está a ser completa e absolutamente destruído. Está a ser... enfim, há uma espécie de processo de lapidação em curso das cidades e das infraestruturas, dos equipamentos e das pessoas, que é o essencial, da economia ucraniana. Operando uma verdadeira transformação histórica na circunstância das relações geopolíticas e estratégicas internacionais. A invasão que a Rússia está a proceder na Ucrânia vem refazer, em grande parte, e recentrar as relações de Portugal com o mundo, de Portugal com a Rússia, de Portugal com a China, de Portugal com os Estados Unidos e de Portugal com a liberdade e a democracia. E termos na Assembleia da República, em direto, o presidente de um país que está a ser absolutamente massacrado, com uma coragem absolutamente ímpar, a apelar aos países estrangeiros, no caso a Portugal, que os ajudem a salvar-se da barbárie putinista e russa que neste momento está a ocorrer na Ucrânia, ante a quase integral unanimidade, passa a redundância, da sociedade portuguesa e dos partidos políticos portugueses, é um momento histórico de enorme relevância que está já a obrigar, e vai obrigar ainda mais, os portugueses a olhar para si e olhar para o mundo de um modo diferente daquele que estavam a olhar até agora. Só para terminar, os portugueses acho que ganharam consciência, os mais velhos e os mais novos, que quando se dizia, há uns anos atrás, que a democracia e a liberdade era uma coisa instável, frágil, insegura, não era apenas uma brincadeira, um slogan de ativismo cívico. É algo verdadeiramente real. A democracia é uma coisa frágil, é uma coisa que exige um cuidado permanente aos sinais que se colocam e que a ameaçam, e é isso que está em causa hoje na guerra na Ucrânia. O que está em primeiro lugar em causa é a vida dos ucranianos, a soberania nacional dos ucranianos, mas é também a democracia democrática e liberal conforme a concebemos no Ocidente. O ataque da Rússia à Ucrânia é também um ataque da Rússia à Europa, às democracias liberais, que fazem do respeito pela lei internacional, pela soberania dos povos, pela liberdade individual, valores absolutamente sagrados. Sagrados quer dizer aqueles em que não se pode tocar. Portanto, o Parlamento português está de parabéns e Portugal está de parabéns, sendo que estes parabéns dizem respeito a esta emoção que nos une, mas que tem que ter consequências agora nas ações que temos que promover. Eu não posso deixar de registrar a expressão que usaste para classificar esse ato, ou seja, um processo de lapidação, ou seja, que remete para práticas primitivas nas relações entre os povos. Nós podemos Há uma espécie de um retrocesso. Há um retrocesso civilizacional, porque isto não é só uma guerra.
O problema é esse. As guerras, como presumo que uma parte das pessoas sabem, e por muito que isto possa parecer paradoxal, as guerras têm regras. As guerras, sendo um dos mais antigos mecanismos de regulação internacional, têm regras. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, nós pensávamos que as guerras, fossem elas quais fossem, sendo suficientemente más, a ocorrer, teriam que ocorrer, no mínimo, com regras que os Estados civilizados tinham certificado e assumido como boas. O que está a acontecer na Ucrânia, por parte do agressor russo e putinista, é de que as regras mínimas de civilização estão a ser completamente postas de lado. A Rússia está a fazer, na Ucrânia, coisas muito semelhantes ao do que pior aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eduardo Fernandes, também esteve atento ao que se passou hoje na Assembleia da República? É verdade, sim, tive a oportunidade de acompanhar. Eu acabo por concordar muito com aquilo que o Francisco disse e que toda a gente acaba por dizer. Queria só aqui, talvez, acrescentar e nos repetirmos duas coisas. O Parlamento Português, salvo seja, nem todos os partidos estiveram representados. Essa é a nota mais negativa do dia de hoje. Para mim foi, efetivamente, o Partido Comunista Português não ter assistido ao discurso do Presidente Zelensky e depois ter dito, inclusive, no plenário que se seguiu, e ter feito uma intervenção absolutamente desastrosa relativamente à liberdade, considerando que os ucranianos não lutam pela liberdade, enfim, das piores coisas que vi de todas as declarações e intervenções sobre este assunto relativamente ao PCP. E depois o ponto positivo, o discurso do Presidente da Assembleia da República, que não sendo da minha área política, eu não posso deixar de ressalvar que efetivamente foi um discurso de uma pessoa que está num cargo que se lhe adequa muito bem, pelo menos no que isto diz respeito. Portugal, como disse o Francisco, recentrou-se. Estamos do lado certo, se é que assim se pode dizer, da barricada relativamente a esta guerra, que vai deixar um lastro que nós não sabemos qual será relativamente a todas as instituições europeias e internacionais, seja a União Europeia, representando o Conselho Europeu na Comissão Europeia, seja a NATO e até a ONU, e soubemos hoje, e esse é também o ponto positivo, ainda que demorado, que o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, quer reunir com os presidentes dos dois países. Vamos ver o que é que poderá resultar daqui. Do lado russo e do agressor não nos parece, pelo menos a mim, existir grande abertura para se negociar o que quer que seja, e o que se espera é que esta guerra continue. Infelizmente para os ucranianos que estão a ser os mais prejudicados, como é evidente com tudo isto, e também para o resto da Europa e do mundo, porque foi um passo que não devia ter sido permitido e que não devia ter sido dado em 2022 e no século XXI, que um país pudesse invadir outro país soberano, como acontece noutras partes do mundo. Nós temos especial atenção pela Ucrânia, como é evidente, mas isto acontece noutras partes do mundo e por isso também para pôr em perspectiva estas questões que efetivamente não são de uma cultura evoluída e de uma sociedade evoluída como nós achávamos ter em 2022. Muito bem, esperemos que brevemente possamos voltar a este tema, mas para assinalar que finalmente foi decretada a paz. Por agora, vamos olhar para os temas de âmbito local, de âmbito concelhio. Estamos num programa que não é por acaso, que se chama Guimarães em Debate. Ora, e esta semana, quinta-feira, reunião do Executivo Municipal. Mais uma vez, uma longa agenda, 47 pontos em discussão. Obviamente que a esmagadora maioria deles são apenas para votação, uma votação sem outras consequências que não sejam precisamente isso, da votação. Mas, se me permitem, eu era capaz de lembrar alguns dos temas que mereceram mais discussão, que mereceram intervenções, ainda dentro de um registro, obviamente, democrático, mas que mereceram a intervenção quer de vereadores do poder, quer dos da oposição. Por exemplo, falou-se na criação de um organismo destinado a captar investimento. Segundo o Presidente da Câmara, o Gabinete de Crise e Transição Económica tem limitações que o impedem, por exemplo, de fazer contratação de pessoas que venham colaborar com este organismo e então parece que estará já pensado um
uma associação que já existe, em que se alterará o objeto social para poder responder a isso, mas se o painel entender, falaremos disso mais à frente. Um outro tema que motivou alguma troca de opiniões tem a ver com a delegação de competências nas freguesias e a concessão de apoios municipais às freguesias, ou então, por exemplo, um apoio financeiro extraordinário votado ao Chico Handball, ou um outro tema também, a aquisição de 172 frações no âmbito do programa Primeiro Direito. 4 temas que trago aqui, poderão sugerir outros, mas Francisco, começava por ti, precisamente. Não sei se queres eleger outro, mas destes 4 temas, por onde é que começamos? Bom, enfim, podemos começar quase aleatoriamente por um deles. Eu talvez escolhesse neste início o subsídio extraordinário que a Câmara concedeu ao Chico Handball. Eu não sei como é que a oposição votou já agora Votou favoravelmente. Votou favoravelmente. Houve unanimidade na atribuição. Pronto, este subsídio extraordinário ao Chico Handball de 75 mil euros, não estou em erro. 72 mil. Agora também tenho sensivelmente 70 mil euros. 70 mil euros. Pronto, sensivelmente 70 mil euros. Bem, o Chico Handball, que é já como é que eu ia dizer, já uma reencarnação das várias sucessões do Desportivo Francisco de Holanda, originariamente, mas que tiveram que refazer a sua identidade legal em função das necessidades que tiveram para evoluir, está numa situação de há décadas complexa. Aliás, o facto de ter mudado de nome sistematicamente decorre em parte das dificuldades económicas que têm vindo acumulado há décadas. E é uma situação muito complexa por uma razão muito simples. Primeiro porque o Chico Handball, originariamente Desportivo Francisco de Holanda, é um clube de enorme enraizamento social e identitário. Acho que as pessoas de Guimarães, depois do Vitória de Guimarães, o clube com que talvez se identifiquem mais, talvez esteja o Chico Handball. Enfim, não tenho a certeza se será o segundo ou será o terceiro, mas eu acho que é pelo menos na cidade. Na cidade é de certeza, e mesmo no concelho, acho que globalmente as pessoas reconhecem que o Chico Handball é de facto o Chico Handball nas suas várias, como eu disse, nas suas várias transformações legais e semânticas. Um clube que, por um lado, faz formação, tem uma presença muito forte junto dos jovens. Eu tenho um carinho muito especial por Chico Handball. Eu nunca fui atleta do Chico Handball, mas eu fui jogador de handball quando era... Eu que tinha sido atleta do Chico Handball. Não fui. Fui atleta do Vitória. Eu fui jogador de handball no Vitória, quando era adolescente e depois jovem adulto. Eu acho sensivelmente meus 20 anos, 21, depois até ir e consolidar a minha presença na faculdade. Mas joguei muito com o Desportivo Francisco de Holanda. E na altura, o Vitória de Guimarães e o Francisco de Holanda disputavam com muita clareza, se quisermos, o enraizamento social e o apoio social. O Vitória, entretanto, abandonou o handball, depois regressou, depois tornou handball, abandonou e tornou a regressar ao handball e tornou a abandonar. O Chico Handball não constituiu o handball como uma marca de Guimarães. Aliás, nós temos dirigentes nacionais, inclusive, do handball nacional e internacional, que nasceram em Guimarães, em grande parte à sombra, no sentido positivo da palavra, do Chico Handball. Qual é o problema do Chico Handball? É que o Chico Handball tem tido muito sucesso do ponto de vista técnico, do ponto de vista desportivo, e quando chega aos escalões superiores da competição, a presença nos escalões superiores da competição é cara, é muito cara. Quer dizer, é muito cara, quer do ponto de vista das inscrições, das inscrições nas competições, das inscrições dos jogadores. À volta de 30 mil euros, dizia hoje o Presidente da Guerra. Sim, mas não só, mas do ponto de vista do próprio pagamento dos jogadores, porque as pessoas dizem assim, os jogadores não são profissionais, não têm salários profissionais. Os jogadores já têm salários. Não têm os salários ao nível, enfim, das equipas profissionais, enfim, eles eventualmente chamam-lhe subsídios, eventualmente serão até, mas já têm salários com alguma relevância que lhe permitem atrair, porque alguns dos jogadores de Chico Handball são jogadores de altíssimo nível, que podem ser contratados por qualquer clube de futebol, de handball nacional, ou até alguns internacional. E, portanto, tem que haver mecanismos para os reter. E o Chico Handball, para os reter cá, precisa de receitas que não tem. É tão simples como isso. Quer dizer, pese embora a sua inserção social,
não tem conseguido, ao longo destes, não sei se são 30 anos, não, são mais, são 30 anos no mínimo, 30 a 35 anos, não tem conseguido reunir os recursos financeiros suficientes para se consolidar como uma equipa da primeira divisão, que é onde provavelmente, do ponto de vista técnico e do ponto de vista desportivo, merecia estar, em permanência. E na verdade, este subsídio extraordinário de 60 mil euros, não sei se é a primeira vez ao Chico Handball, é provável que seja, mas ao Desportivo da Francisco Holanda já houve outros subsídios extraordinários de grande valor e outras sucessões evolutivas do Desportivo Francisco Holanda, também já houve outros subsídios extraordinários para resolver esses problemas pontuais de consistência organizativa. Bem, a questão é, eu achei muito interessante, porque eu li uma notícia no Jornal de Guimarães, que até foi no Jornal de Guimarães, achei muito, muito curiosa aquela sugestão socialista do Ricardo Araújo, aquela sugestão socialista de que a Câmara consolidasse o orçamento do Chico Handball, de maneira a ele poder competir sempre em primeira linha, não é? A ideia de que este subsídio extraordinário, afinal, ter-se mais ou menos... Enfim, ele não o disse diretamente, mas insinuou que teria que ter uma consistência maior. Ora, a consistência maior é fazer com que ele deixasse de ser extraordinário, ou tivesse uma maior substância, mesmo que não fosse nos 60 mil, 70 mil euros. Essa imagem que houve entre poder e oposição. Ou seja, do lado do Presidente da Câmara e também do vereador Nelson Felgueiras, sobre isso se pronunciou, dizia-se que o Francisco Holanda e outros clubes, ou o Chico Handball, peço desculpa, e outros clubes, tinham que criar estruturas para que fossem independentes e não dependessem dos subsídios, e Ricardo Araújo dizia precisamente que há certas modalidades, quando atingem um determinado nível competitivo, nunca conseguirão subsistir sozinhas. Foi essa a grande, digamos... Sim, mas isso é verdade. O Ricardo Araújo tem razão. A questão é se ele acha que a partir desse nível competitivo deve ser a Câmara a tomar conta do clube. Porque ser a Câmara a pagar o clube é a Câmara a tomar conta do clube. Ou deve ser a Câmara a financiar o clube. Quer dizer, isso é uma estratégia socialista que provavelmente até me agradaria, mas desde que houvesse dinheiro para a financiar, não é? Porque é muito fácil dizer, demos 60 mil euros por ano ou 120 mil euros por ano ao Chico Handball, eu ficaria todo contente. Deram 250 mil ao Polvoreira e o campo nem tem medidas para a Liga. Podemos ir aí. Não, mas a questão era a inconsistência, não é? Eu não estou a falar dos relevados sintéticos. Não foi um relevado, foi para uns balneários. Bom, mas isso até deu mais a outros clubes, porque faz infraestruturas, a Câmara subsidia infraestruturas esportivas há muitos anos, por esse Conselho fora, e isso acho bem, mas isso são investimentos. Não se trata de despesas de estrutura cotidiana. Mas vamos ouvir o Eduardo Fernandes, a ver se ele aceita para a família política dele essa ideia socialista, para utilizar a tua expressão. Em relação ao Chico Handball, e quero ser muito sintético, porque se calhar adotava outro tema e passava a bola depois para o Francisco. Iremos. Em relação ao Chico Handball, eu concordo com a posição do vereador Ricardo Araújo, que é, efetivamente, no handball chega-se a um nível em que não é possível, tal como no futsal, por exemplo, e noutras modalidades, e talvez no voleibol, e etc., não é possível, naquele nível, gerar receitas que permitam ao Chico Handball pagar todas as suas despesas de estrutura que tem que ter, porque, não sendo uma estrutura profissional, já é uma estrutura semi-profissional, e que leva, como o Francisco disse muito bem, e fundamentou o nome de Guimarães, do Conselho de Guimarães, a muitos cantos do país, e por isso são também representantes eles do nosso Conselho, e daí terem que ter este apoio municipal como uma instituição que é representativa do Conselho, não é? Porque como se fez com os clubes de futebol, que foram entregues, a vereadora Sofia Ferreira ainda frisou novamente isso, bem como o vereador Nelson Felgueiras, quase, se não me engano, 1,5 milhão ou 1.200.000 euros em subsídios a clubes de futebol. E por isso, isto tem que ser equitativo, não é? E temos que perceber que muitos destes clubes a quem foram atribuídos subsídios, e bem, porque já eram precisos, se calhar, há 10 anos, competem nas ligas populares ou distritais. O Chico Handball está numa dimensão diferente e daí também ter esta atenção diferente, que acho que todos conseguimos perfeitamente compreender. Em relação aos outros assuntos,
Eu trouxe aqui o programa eleitoral do PSD, porque hoje teve... Mas, Eduardo, antes de avançarmos, eu ainda queria ouvi-los os dois sobre um aspecto que é a intervenção do vereador Nelson Felgueiras sobre este assunto em particular. Digamos, era tão importante assim que merecia a intervenção do vereador? Eu acho que isso foi uma descoordenação. O que se veio a verificar depois foi que o próprio Presidente se veio a sobrepor a essa intervenção. Não sei genuinamente qual é o cariz ou qual é a intenção. Creio que nem consigo avaliar muito bem. Creio que se calhar o vereador Nelson Felgueiras estaria um bocadinho longe do assunto, ou tenha até ficado um bocado incomodado com a intervenção do vereador do PSD e por isso não posso julgar por ele o porquê da sua intervenção. Na forma de eu interpretar não tem grande contexto, uma vez que a coisa estava a ser discutida entre o Presidente e os vereadores da oposição que estavam a questionar. Mas tendo responsabilidades diretas nessa matéria? É o vereador do desporto, de facto, e por isso também poderá entrar aí. Agora, não percebo, não consigo enquadrar a intervenção. Para mim não tem grande... Francisco, avançamos para outro tema? Ou ainda sobre isto ainda tens mais alguma consideração? Não tenho. Só quero dizer que o 1,5 milhão ou 2 milhões de euros que a Câmara deu aos clubes desportivos não foram só de futebol, foram sobretudo para investimentos. Não é? Vamos já ver, o desporto em Guimarães movimenta, eu ia dizer milhares, mas não sei se dezenas de milhares de pessoas. Sem não é? dúvida, sim. E, portanto, o investimento em equipamentos para dezenas de milhares de pessoas, sendo que o desporto é essencial à vida comunitária e sanitária, não me parece que seja um mau investimento por ano. Eu tenho uma opinião diferente em relação a isto que o Francisco está a dizer, e para não nos virtuarmos sem querer concretizar se o caso A ou o caso B se justifica. Sim, porque, claro, sem ir à especificidade. Porque não estou sequer a olhar para isso. O que eu acho, e no que diz respeito à gestão de dinheiros públicos, nesta questão do desporto, falta em Guimarães uma estratégia, um plano de investimentos para o desporto. Que eu dou-lhe um exemplo, Francisco sabe tão bem como eu, nós temos neste momento 48 freguesias com as uniões de freguesia, mas senão seriam 69. E quase todas as freguesias têm um clube de futebol, que distam se calhar 800 metros um do outro, ou 1 quilómetro. Há um em Briteiros Santo Estevão e sou de São Salvador que dista precisamente uma ponte de distância. E por isso nós temos que ter, quando falamos num concelho tão abrangente e tão grande, também algum critério de investimento. E a questão, aí estava um outro debate, é sobre este critério, sobre os polos desportivos que devem ter mais qualidade e não sobre estes investimentos, às vezes um bocadinho a bolso e para pagar, se calhar, favores autárquicos, que se vão fazendo e depois vemos os clubes, por exemplo, o San de Balazar, onde já treinou a seleção da Dinamarca no Euro 2004, tem um campo de futebol que está abandonado há mais de 10 anos. Como pode acontecer com centenas, não sei se teremos centenas, mas dezenas de clubes de Guimarães que foram reativados, que levaram agora um sintético, que levaram os LEDs, a iluminação, vão-se fazer balneários. Nós gastamos, salvo seja, o município gasta 500 ou 600 mil euros com cada clube, que não tem formação. Grande parte deles não tem formação. E depois, daqui por 5, 6 ou 7 anos, e quando as pessoas se cansarem e o dinheiro escassear, estes equipamentos ficam ao abandono. Eu acho isto um bocado... Eu não quero sequer aprofundar isto, porque mereceria um programa só para ele. Mas, primeiro, o investimento de 500, 600 mil euros por cada clube em 10 anos. É preciso que isto fique claro, não é por ano, não é? Sim. Dá a impressão de que a Câmara anda a dar 500 mil euros a um clube. Em 10 anos ou em 8 anos. Sim, assim, uma coisa do género, primeiro. E depois eu não sou muito contra a ideia de que haja muitos clubes. Admito que podia haver, e deve haver, e presumo que existe uma certa priorização nos apoios. Agora, quer dizer, esta ideia de que nós vamos favorecer uns clubes e vamos desfavorecer os outros, se há energias comunitárias para que os clubes surjam, elas devem ser atendidas na medida dos possíveis e dos recursos existentes. Se não há energias comunitárias, se aquilo cai, não deve ser apoiado. É tão simples como isso. Vamos a outro tema, Eduardo. Por favor. Então sugere-nos o quê? Eu tinha começado há bocadinho, trouxe, como disse aqui, o programa eleitoral da coligação Juntos por Guimarães, liderada pelo PSD. Está aqui. Não sei se conseguem ver, acho que sim. Aqui mas, é um bocadinho a propósito de quê? Porque hoje os temas da reunião de Câmara foram, ainda que se calhar sem muitas pessoas perceberem, o programa eleitoral do PSD. O Sr. Presidente da Câmara vem com a Agência para o Desenvolvimento Económico Local, não é? Que é uma coisa fantástica, sem dúvida. Nada
nova no panorama dos municípios evoluídos economicamente, digamos assim, e que o PSD tem no programa eleitoral de 2021, na página 19, na área da economia, e tem no programa eleitoral de 2017. Com página e tudo. Podem consultar. E tem aqui até um QR Code que depois as pessoas tirarem fotografia podem inclusive consultar. Tem também um conceito de coworking e de co-living que também propusemos junto do plano estratégico para o desenvolvimento local, que o Sr. Presidente da Câmara hoje disse que ainda não sabia muito bem o que era, mas que os professores da universidade lhe tinham segredado que agora existiam estes conceitos. Isto tudo a propósito do quê? Que é aqui que eu quero chegar. Da retenção de talento e do desenvolvimento do tecido industrial e económico vimaranense. Ou seja, eu tenho que escolher bem a palavra, mas nós estarmos em 2022 a discutir ainda estes assuntos, a discutir. Nós não estamos com planos, nós não estamos com estudos, nós estamos a discuti-los ainda, o que é possível e o que é que podemos fazer. Mostra bem porque é que o desenvolvimento económico em Guimarães estagnou. E se formos à vertente política, e de certeza que o Francisco aqui terá também uma opinião muito vincada, o vereador do desenvolvimento económico desapareceu da estrutura da Câmara Municipal do anterior mandato para este, e o Sr. Presidente da Câmara acumulou estes pelouros. Isto diz muito da atenção que o Partido Socialista dá ao desenvolvimento económico e que tem dado e que tem produzido os resultados que temos visto. Temos perdido a relevância industrial que desde sempre tivemos no Vale do Ave, infelizmente ultrapassados por Famalicão, e temos perdido relevância na atração do investimento nacional, internacional e até do investimento dos nossos próprios empresários, que muitos deles têm unidades industriais em Guimarães, mas quando querem expandir, pensam noutros concelhos para o fazer. Isto está tudo ligado, tem a ver com um plano estratégico para o desenvolvimento económico, que vai haver o PDM, que vai havendo a política de solos, que vai havendo os incentivos fiscais, todo um conjunto de coisas, e está efetivamente, e nós isto aqui é evidente, e nós não precisamos de o discutir sequer, ligado à educação, à ciência e à cultura. É evidente. Eduardo, mas seguindo o seu raciocínio, o facto do Presidente da Câmara chamar a si esse pelouro não significa que lhe está a dar uma importância acrescida? Eu acho que quando o Presidente da Câmara acumula uma série de pelouros complexos e muito trabalhosos, tal como disse em relação à Sra. Vice-Presidente no mandato anterior, que tinha a educação, a juventude e uma série de outros pelouros que exigiam provavelmente uma atenção redobrada, eu não acho que seja, porque nós, quando temos muita coisa para fazer, dividimos a nossa atenção. E como a nossa atenção não é infinita, eventualmente, quanto mais pelouros tivermos, menos atenção vamos poder dar a cada um. Ou então, se o priorizarmos, há sempre, se não for desenvolvimento económico, será, por exemplo, os projetos e as obras públicas que vão sofrer. E, por isso, nunca será muito equitativo. E quando havia um vereador para o desenvolvimento económico, efetivamente havia uma estrutura, havia a divisão do desenvolvimento económico, que eu acredito que ainda existe, ela está no organograma, na Câmara, mas a atenção que era atribuída, porque o principal pelouro desse vereador, a par do desenvolvimento económico, era o desporto, era muito maior, isso é inquestionável. Esse vereador deixou de existir, o Sr. Presidente da Câmara chamou a si o desenvolvimento económico e, efetivamente, agora começa-se a dar sinais de que é possível trabalhar nesta área. Agora, em 2022. Contudo, é tarde. Costuma-se dizer que nunca é tarde demais, não é? Mas, para mim, é tarde porque já houve um conjunto de gerações que acabaram por sair até de Guimarães para outros concelhos ou até para outros países, porque, infelizmente, nunca houve grande atenção do Partido Socialista a esta área. É bom, é mau por este sentido, é bom porque efetivamente o programa eleitoral do PSD, falámos aqui disso na outra quinta-feira, a oposição está novamente a conseguir contribuir positivamente para o desenvolvimento de Guimarães, e isso deixa-nos obviamente satisfeitos, e por isso aguardamos mais novidades e desenvolvimentos sobre Eduardo, mas a criação deste organismo que se vai dedicar à captação de investimento não é uma medida que se deve saudar? Sim, claro, obviamente. Aliás, todas as medidas são de saudar. Quando a Câmara Municipal fez uma parceria com o Cazaquistão, só não saudamos porque, infelizmente, o regime político deste país em específico, que nos iria abrir portas para o investimento internacional, não é muito claro e transparente, e por isso poderíamos estar aqui a fazer parcerias e ligações com regimes autoritários. A atração de investimento é sempre de saudar, sempre. E é de saudar agora, como era em 2021, como era em 2017 e em 2013. É sempre, Guimarães precisa, o PSD tem falado disso
pelo menos há uma década que o PSD vem a falar disso, pelo menos desde 2017 tem no seu programa eleitoral a criação de uma agência para o desenvolvimento económico e por isso só podemos saudar, aliás foi o que se fez na reunião de Câmara e no que da nossa parte disser respeito em relação a este assunto e logo que isto siga, tenha um plano para o desenvolvimento económico estratégico fundamentado, nós estaremos sempre aqui para apoiar, como aliás temos feito com tudo aquilo que vem ajudar ao desenvolvimento do Conselho. Francisco, também vais por aqui? Não, aliás, a intervenção do Eduardo, se vir com cuidado, é um bocado errática, porque ele muda os tempos verbais, os tempos com muita facilidade. Isto no passado é que era bom e agora estagnou, isto não se faz nada, já se fez, lembraram-se agora. Bom, há aqui um problema, quer dizer, ou bem que se fazia e agora não se faz, não é? Ou bem que nunca se fez. Portanto, o PSD tem que se definir neste caso aqui relativamente aos seus tempos relativamente aos sim, ao Eduardo tem que se definir. Bom, mas o Eduardo aqui subscreve a crítica do PSD e portanto tem que se definir porque, como o Eduardo disse, o Polo de Desenvolvimento Económico teve uma grande relevância nos últimos 20 anos em Portugal, não é? A Divisão de Desenvolvimento Económico, que era agenciada por vereadores, teve uma grande importância. Nós temos um parque de ciência e tecnologia, um parque industrial de ciência e tecnologia, sobretudo para as tecnologias e para as indústrias avançadas, que é uma referência nacional. Nós temos um dos maiores, se não o maior, computador, supercomputador. O Eduardo tem dúvidas. Pronto, temos mais. Pois é normal que tenha. A seguir falar. É normal. Quando se olha para o quintal dos outros, diz sempre estão verdes, não prestam. Mas nós temos o maior computador digital do país em fase de instalação em Portugal. Em Guimarães. Nós temos... Vocês veem que não se pode autorizar aquela imagem do Ferrari. Temos um Ferrari, mas não temos unhas para ele. Não, temos, quer dizer, porque... Não conseguem lá chegar. Não sei porque é que não temos unhas para ele. Primeiro ele vai ser instalado. Primeiro, vamos ver, um computador desta dimensão, um supercomputador que vai ser o mais importante computador do país, não é uma coisa que se vai comprar à loja dos 300 para instalar. É um sistema ele próprio, um sistema digital que exige uma infraestrutura tecnológica e uma infraestrutura científica para operar esse sistema digital que é esse supercomputador. E, portanto, isso são justamente as unhas, quer dizer, só se coloca um sistema dessa dimensão e dessa qualificação num sítio onde há unhas, porque senão não se coloca. A questão é tão simples como isto. Relembro que nós vamos ter instalados a muito curto prazo uma graduação académica em engenharia aeroespacial, das mais avançadas do país, que nós temos um Instituto de Desenho, que é um instituto excepcionalmente avançado. Eu lembro que nós temos uma indústria têxtil excepcionalmente pujante em Guimarães, muito desenvolvida, aquela ideia da indústria têxtil antiga, com cotão por todo o lado, que vendia a baixo preço, com baixa incorporação tecnológica, com falta de marca. Nós temos a maior indústria têxtil, a maior indústria de calçado do país, sediada aqui a 300 metros do sítio onde estamos a gravar. O Eduardo esqueceu-se disso. E que tem feito investimentos sucessivos. Não me esqueci. Pois parece que sim, não é? Do país, a maior indústria de calçado do país, aqui em Guimarães. E, portanto, parece-me que há aqui uma tentativa de menorizar. Bem, nós podemos sempre comparar a Guimarães com Famalicão, com Porto, com Vizela, com não sei o quê. Uns têm mais umas indústrias, outros têm outros. Agora, que Guimarães tem uma indústria pujante, tem uma malha científica e tecnológica e que tem um know-how, um saber e uma interseção com interesses estratégicos nacionais e internacionais, isso é inegável que tem. O próprio Eduardo reconheceu que tem. Acha que houve aqui uma interrupção, porque houve uma mudança. Enfim, se houve uma interrupção ou não sei, ver se há uns resultados. Mas a verdade é que, justamente esse passado de que fala o Eduardo é uma garantia e é uma prova de que isso existe. A ideia é boa. É pegar numa estrutura que existe, instalada num núcleo de desenvolvimento industrial, científico, tecnológico,
no centro da cidade de Guimarães, com uma infraestrutura científica, no sentido de que tem, e técnica, no sentido em que tem técnicos, e ampliar-lhe o seu âmbito estatutário e permitir fazer dela também um espaço de captação ou um instrumento, uma alavanca para a captação de investimento internacional, permitindo contratar especialistas que sejam capazes de captar esse investimento ou otimizar a captação desse investimento internacional. Dizer que Guimarães tem perdido relevância industrial não cola com a realidade. Não cola com a realidade. Guimarães tem programas de apoio a indústrias de interesse municipal, com majoração na diminuição de taxas, do preço das licenças, que tem sido ativado quando é necessário. Algumas delas, olha, aqui uma muito próxima em Urgeses, que é uma grande indústria que vai ser colocada no centro de Urgeses, e há quem critique até o arranjo urbanístico, mas independentemente do arranjo urbanístico e da localização, estamos a falar justamente de uma grande indústria que vai ser colocada em Guimarães. E essa ideia de que o PSD inventou a coisa porque colocou umas linhas ou umas páginas no seu programa, todos os partidos políticos põem ideias destas nos seus programas. Nós temos, a Câmara tem uma divisão de desenvolvimento económico, que tem tido um trabalho aturado ao longo dos anos. Eu lembro que a IDAGUI, que vai ter agora uma ampliação do seu objeto estatutário, tem nos seus corpos sociais a vice-presidente da Câmara, é a representante da Câmara na IDAGUI, o que, de alguma maneira, vai potenciar também as relações com a Câmara Municipal de Guimarães com este novo instrumento. Veremos como é que o instrumento funciona. Eu tenho a expectativa que funcione bem. E eu estou curioso para saber se o Eduardo vai corrigir os tempos verbais. Bom, reparem uma coisa, não sou só eu que troquei aqui os tempos verbais e que fiz aqui algumas confusões sobre os termos, mas dizer ao Francisco o seguinte: o PSD continua a achar que a Agência para o Desenvolvimento Económico é uma coisa positiva. Agora, era mais positiva, por exemplo, em 2017, quando era a altura em que se estavam a lançar as agências para os desenvolvimentos económicos locais. Agora já se estão a fazer outras coisas. E a prova maior disto, que nós estamos a dizer, e o PSD, a marca que tem, é de ser inovador e de olhar para o futuro, e de estar atento ao desenvolvimento económico, isso é inegável, é que, por exemplo, o Francisco falou aqui muito bem da indústria têxtil, da indústria do calçado, antes tinha falado do Parque de Ciência e Tecnologia. Ou seja, nós temos que definir o que é que nós queremos. Guimarães tem na sua gênese a indústria. A nível de desenvolvimento económico, nós somos um concelho industrial. É inegável que temos perdido relevância nesse campo. Temos perdido relevância. É inegável para o PST. Mas não é inegável para outras pessoas. Eu dou um exemplo, Francisco. Não é inegável para outras pessoas. Recentemente, a Garcia deslocalizou as suas operações para um concelho vizinho. Garcia é uma empresa de construção. Uma empresa de construção. A Laboro deslocalizou, creio que há 2 ou 3 anos, a sua unidade logística para a Póvoa de Lanhoso. Como há outras empresas que lá atrás o fizeram. Dou-lhe outro exemplo. Eduardo, como houve outras empresas que deslocalizaram investimentos para Guimarães, como são as empresas, a empresa que agora se vai colocar no centro de Urgeses. A AMF já estava em Guimarães. Está bem, mas disseste há bocado que as empresas os seus investimentos têm sido feitos no exterior. Não, estamos a ver justamente o caso de uma empresa que reforça de maneira muito substancial os seus investimentos no concelho. O supercomputador vem para Guimarães, é uma coisa que vem de fora, não é uma coisa sequer que está para cá. Certo. É uma coisa que vem de fora para cá. Portanto, esta ideia de que está tudo a fugir é uma ideia velha que o PSD tem vindo a vender, que não corresponde à realidade. Na competição industrial e regional há sempre, e internacional, porque isto não é uma questão regional, não é uma questão de concelho a concelho. Os municípios competem entre si. E competem os municípios, os países. Uns entram, outros saem. E medir isto pelo que acontece nos últimos 6 meses, pela última indústria que entrou, pela última indústria que saiu, parece-me manifestamente não perceber que houve uma enorme transformação industrial em Guimarães nos últimos 10 anos. 10, 20 anos. Não, precisamente, a minha discussão vai a esse ponto. Eu estava a fazer um enquadramento, porque é verdade que nós não podemos esquecer os empresários bimaranenses
que há muito tempo têm sido a alavanca deste desenvolvimento económico. Agora, nós temos que decidir o que é que queremos fazer, porque a economia evoluiu, e era aqui que eu queria ir, eu já falei sobre este assunto algumas vezes, não no Jornal de Guimarães, mas noutros fóruns, que é, a economia evoluiu, como se faz no centro da Europa, no norte da Europa. Em Portugal, os portugueses, e dado a nossa evolução económica, já não querem trabalhar em determinadas indústrias. Já não querem fazer determinados tipos de trabalho. E então nós temos que perceber o que é que nós queremos. Há conselhos aqui à volta que já perceberam isso e que já desde há muito tempo têm agências para o desenvolvimento económico, que a indústria dos serviços, por exemplo, é a indústria que vai prevalecer no médio e longo prazo. Em Guimarães é exasperante para alguém que queira trabalhar nos serviços, seja numa consultora, seja nos serviços informáticos, através de uma consultora, ou no desenvolvimento de software, seja nos próprios serviços de contabilidade, etc, etc. Porque não existe, Guimarães não é capaz, e aqui falo de um investimento muito específico, de atrair a indústria dos serviços. Que é uma indústria até mais fácil, se nós tivéssemos... Eu juro que aí me estás a fazer um bocadinho de confusão, porque há bocado estavas a dizer que o principal objetivo é a industrialização. Não, deixa-me dizer isto. Ou é a indústria ou os serviços. Eu aí discordo completamente. Acho mesmo que o principal objetivo é mesmo a industrialização. Não só de Guimarães, como do país em geral. Eu acho... Isso é uma coisa macro. O que eu estava a dizer, vou continuar, é onde se paga melhores salários é nos serviços. Essa distinção, inclusive, é serviços-indústria, não é uma distinção que é assim tão líquida como isto, porque muitas indústrias hoje incorporam elas poucos serviços. Quer dizer, uma indústria de calçado tem serviços associados de grande qualidade nas grandes indústrias. Acho que aí há alguma confusão. É precisamente o contrário. Nas empresas descentralizam-se serviços. Nas empresas industriais. A indústria quer produzir. Por exemplo, serviços de contabilidade, serviços de comunicação, serviços de tecnologia, serviços, outro tipo de serviços, estão todos fora das empresas. Não é verdade, estão todos fora. Elas criam as suas próprias divisões. A ideia do outsourcing global dos serviços e depois só para realidade. Já não é o que Portugal acontece. É um cluster de serviços. Eu dou-lhe já vários exemplos. Olha, Adidas. É um cluster de serviços, Portugal só faz global services. Uma série de bancos, mas consultoras... isso é um problema, mas isso é justamente o problema. Mas esse é justamente o problema. Nós precisamos de indústrias, que produzam não só o intangível, mas que produzam, que tenham cadeias de produção de produtos no sentido de hardware industrial e comercial. Aliás, precisa Portugal, precisa Guimarães, precisa a Europa também. Isso é Portugal. Guimarães perdeu, infelizmente, o comboio da indústria que acrescenta valor. Falou do têxtil e do calçado. Foi o Francisco que disse. Mas o têxtil e o calçado vimaranense acrescentam um imenso valor. O diálogo é interessante. Isso é uma temática... Temos problemas de tempo. A Fly London acrescenta serviço, acrescenta valor. Estou a dizer um exemplo. Podia dar mais 10 exemplos. Francisco, deixa-me o Eduardo. Francisco, uma indústria que acrescenta valor é, por exemplo, a indústria automóvel. É, por exemplo, a investigação médica, como é, por exemplo, o Centro de Nanotecnologia aqui ao lado, como outras indústrias, a indústria farmacêutica, são indústrias que fazem investigação e que acrescentam valor. Não é pelo valor do produto produzido pela empresa que a indústria acrescenta valor. É pelo valor que aquilo tem para a economia do país, não monetário, mas do produto em si. Sim, claro. E por isso, Guimarães perdeu este comboio. Guimarães acantonou-se no têxtil e no calçado. É a nossa indústria matriz, é a nossa indústria de raiz. Não fomos capazes de nos adaptar e de atrair outras indústrias. Não é hostilizar a indústria do têxtil e do calçado, é ajudar estas como temos ajudado, dentro das possibilidades, e atrair outras, investimento nacional e internacional. Para além disso, temos de já estar a olhar para a frente. A indústria dos serviços é a indústria que mais cresce até 2035. É a indústria que mais cresce. Que mais cresceu nos últimos 40, 50 anos, em todo o mundo, não foi só. É inegável que a indústria vai ficando cada vez mais autonomizada. É uma realidade. Claro. E por isso os serviços são, daqui em diante, o nosso, garante. Como é noutras grandes cidades europeias, que vivem precisamente dos serviços, como vive Lisboa já há alguns anos. E Guimarães podia estar a olhar para isto, devia estar a olhar para isto. Mas começou tarde. E os tempos verbais vêm precisamente daqui. Começou tarde, porque começou em 2022 a pensar nisto, no desenvolvimento económico. É verdade, porque só agora é que se fala da Agência de Desenvolvimento Económico. Nunca se falou. O Centro de Couros, Serviços e da AGI produz conhecimento e investigação na área do desenho industrial. Isto não são serviços?
Isto não são serviços. Não são serviços. A produção de investigação e desenvolvimento na área do design não são serviços. Eu não consigo sequer entender. A importância dos polímeros que são produzidos na Universidade do Minho não são serviços. Mas ninguém não são valor acrescentado que é incorporado nas indústrias. E isto é de 2022. É castrador. Isto tem 20 anos. É castrador nós estarmos a ter umas coisas em detrimento das outras. Como dizia muito bem, nós não podemos castrar a nossa área de atuação. Pelo menos nós não queremos isso. O Guimarães tem que ser um conselho ambicioso, atrativo, pujante. Só o será se não se castrar. Se nós olharmos só para a indústria têxtil ou para a indústria do calçado, como disse, o Instituto de Design, é verdade, produz e faz investigação nessas áreas. Então, mas nós não são serviços? Não é produção de mais... É castrador. É castrador. É limitado. É muito limitado. Em relação a este assunto, para terminar, Guimarães e o que o PSD quer é que olhe para a frente, para esta indústria dos serviços, para aqueles que nós formamos, para o nosso talento, o talento que queremos reter, que vai maioritariamente trabalhar para a indústria dos serviços, porque senão o curso de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho não teria apenas, e creio que em 2020, 29 inscritos. Se efetivamente nós estivéssemos a reter todo este talento na nossa indústria, a pujança e a procura seria muito maior, como são os outros cursos, e por isso nós temos que olhar para isto e criar condições, principalmente para que o nosso talento, e o que não é nosso, digo, que não sejam jovens maranhenses, mas que venham para cá estudar, possam cá ficar. Isso depois liga com outro tema que eu gostava de falar, que é a habitação, que vem no seguimento. Mas já não vamos ter tempo, porque eu agora ia despedir, agora sou eu que lhes lanço o desafio. E se lançássemos um breve olhar sobre um outro tema que foi discutido na reunião de hoje, que é algo que não é novidade, que é a falta de entendimento relativamente à forma como se devem fazer as transferências para as freguesias. Hoje foi votado a 2 pontos em votação na reunião de Câmara e mais uma vez se viu a enorme clivagem que existe entre poder e oposição relativamente a esta matéria. Francisco Teixeira, como é que olhas para esta discussão? É uma questão de coesão territorial? Ou... Sim, eu acho que é uma questão de coesão territorial. Eu não olho não olho em pormenor, quer dizer, não vi quais foram as freguesias que levaram mais investimento, as que levaram menos investimento. Mas faz parte, é um clássico da discussão política, a oposição dizer que quer mais dinheiro para as freguesias e o poder dizer que não tem tanto para lhes dar quanto eles queriam, como é um clássico a oposição dizer que se favorecem mais os partidos, as freguesias, que são a forma como se financiam as freguesias. Sim, também. É um clássico também a oposição dizer que quer que os contratos sejam mais livres, as freguesias tenham mais autonomia, e é um clássico que a Câmara queira ter uma orientação estratégica sobre aquilo que é feito. Portanto, eu não acho isso nada de anormal, que o PSD diga queremos mais investimento diretamente das freguesias, achamos que estão a favorecer as do PS em detrimento das do PSD. Enfim, isso é uma coisa... Não é um assunto de 2002, nem vem do programa do PST, é uma coisa muito velha. 2022, desculpa. Se calhar é 2002, é? Não, antes, é uma coisa muito velha. Acho que chega ao teu tempo, Chega e traz, não é? Eduardo, e então, é onde já viu esta discussão? Mais uma vez, eu tenho um problema com números. Em 2015... O PSD apresentou na Câmara Municipal e por isso é um assunto de 2015, já não é de 2022, 2021, 2017, não, de 2015. O PSD apresentou na Câmara Municipal uma proposta para a alteração sobre como a delegação de competências e os vagos subsídios são feitos nas freguesias. Por exemplo, há municípios aqui à volta, por exemplo, Barcelos, que transfere o dobro daquilo que nós transferimos para as freguesias, o que efetivamente dá uma liberdade diferente aos executivos eleitos, e não podemos esquecer que temos órgãos eleitos em cada uma daquelas freguesias, para fazer intervenções que achem estruturais. O Partido Socialista já ouvi muita coisa do atual vereador Paulo Lopes Silva, por exemplo, num fórum em que debatemos que as estruturas de freguesia não teriam a capacidade para administrar esses fundos, etc, etc. O que a nós nos parece, porque acontece em todas as eleições autárquicas, eu próprio fui vítima disso, salvo seja, que eu estava na mesa da Assembleia de Freguesia da minha freguesia e o atual Presidente de Junta e ex-Presidente de Junta, que foi recandidato, fez uma mudança da coligação Juntos por Guimarães para o Partido Socialista e admitiu em Assembleia de Freguesia que o fazia porque conseguia trazer mais coisas para a freguesia.
E por isso isto está em ata, está documentado, foi um atual autarca do Partido Socialista que o disse, não sou eu, nem é a coligação Juntos por Guimarães. E por isso Francisco e outras pessoas podem sempre confirmar quando quiserem, que eu terei todo o gosto em enviar as atas. Como há, efetivamente, outros autarcas, vimos na Vila de Ponte isso acontecer e vemos noutros. Se a inabilidade do próprio autarca em conseguir os investimentos, sendo eleito pela coligação Juntos por Guimarães, ou se efetivamente é o controlo, e porque reparem que o Presidente da Câmara abdica de muitos pelouros, mas este é um dos que não abdica, tem sobre as freguesias, eu não sei nem sou eu que posso responder a isso. Agora, que a realidade é que as freguesias estão asfixiadas e que, infelizmente, ser presidente junto em Guimarães é um trabalho a tempo inteiro, coisa que não é para qualquer pessoa, é porque, para além da burocracia e da dificuldade que se tem muitas das vezes de contacto, isto está tudo afunilado e tudo centralizado para que os presidentes juntos vão ali à Câmara de mãos estendidas. Não devia ser assim num regime dito totalmente democrático. Mas este assunto mereceu alguma atenção da variação, porquanto a própria vereadora Sofia Ferreira fez uma intervenção a criticar, de uma forma muito clara, a postura da coligação Juntos por Guimarães. Parece-me evidente, não é? Porque é um tema que incomoda. É um tema que incomoda porque, como lhe disse, há estas questões, porque os próprios autarcas que são eleitos pela coligação e depois acabam por, enfim, serem candidatos pelo Partido Socialista, têm estes comentários, dizem estas coisas, percebe-se que estão sob grande pressão, eu pelo menos percebi isso, vivi isso, infelizmente, porque não deveria ser assim. As juntas de freguesia são o órgão mais próximo das pessoas. É o sítio onde as pessoas mais conhecem, mais conhecedoras são da realidade e dos problemas de cada cidadão da sua freguesia. E por isso este jogo é muito grave e é muito mau de se fazer, este desrespeito que muitas das vezes vamos sentindo perante os autarcas da coligação Juntos por Guimarães e que nos entristece muito. Francisco, isto é um assunto por demais conhecido, dizias tu há pouco, mas o que é certo é que ele de facto tem importância, vejamos aquilo que eu dizia há pouco da intervenção da vereadora Sofia Ferreira neste assunto, ou sou eu que lhe estou a atribuir uma importância demasiada? Eu acho que és tu que estás, se perguntas, acho que és tu que estás... Sou exagerado. Estás a exagerar na importância. Enfim, o Eduardo confirmou aquilo que disse, isto é um déjà vu. A oposição diz sempre mais dinheiro, bem, o PSD de Guimarães, a coligação quer o dobro do dinheiro, reparem, não é mais 10%, nem 15%, nem 20%, nem 25%, nem 50%, quer o dobro do dinheiro para ajudar. Eu também, eu até era capaz de querer o triplo. Acho que o triplo era muito melhor. Aliás, criar um município, criar uma câmara, uma estrutura quase paramunicipal em cada freguesia, era uma coisa absolutamente magnífica. Mas, rapidamente, e sobre a intervenção da vereadora Sofia Ferreira? Eu acho que a Sofia Ferreira também tem uma parte dos exploros dela tem a ver com a gestão das relações com as juntas de freguesia e ela quis assinalar a posição do PS de que não há aqui nada de especial, embora seja velha esta suspeição, esta possibilidade, porque há uma margem de indeterminação, é óbvio, não vale a pena esconder, há sempre uma margem de indeterminação quando a Câmara faz um protocolo de delegação de competências ou faz um protocolo para uma obra específica de uma junta de freguesia. Quer dizer, há uma indeterminação política, no sentido em que a Câmara avalia se é mais adequado, se há capacidade técnica, capacidade de execução, se há interesse estratégico que seja mais ali do que mais ali. Essa indeterminação, enfim, tem que ser gerida politicamente de maneira honesta, bem entendido. Foi uma gestão política, então, neste caso, a intervenção. É sempre uma gestão política, quer dizer, não é de outra maneira. Que a oposição, como não foi bem isso que a vereadora Sofia Ferreira disse, não é? Não teve propriamente a ver com a estratégia. Eu não ouvi a intervenção da vereadora. Depois no período de perguntas e respostas da comunicação social. Sim, exatamente, eu não ouvi a intervenção dela. Mas esta coisa velha, que a oposição diga vai mais dinheiro para o PS que para o PSD, para as juntas do PS, para o PSD, as juntas estão sempre a estender a mão, as juntas fazem sempre pressão, e eu tenho a certeza absoluta que fariam ainda mais pressão se tivessem mais obras, e estão justamente sempre relativamente insatisfeitas relativamente à Câmara, aquilo que a Câmara lhes dá para elas fazerem, o que só atesta do seu cuidado com as suas freguesias. Portanto, nada a dizer quanto a isso. Ficamos por aqui. O Eduardo ainda queria falar sobre a habitação, mas fica para o próximo. De certeza que essas questões voltarão aqui. O Eduardo,
Além de gostavas de ter falado sobre habitação, mas não falaste, qual era o outro assunto que devíamos ter falado e não falamos? Para mim é a questão da queda do uso obrigatório de máscara em Portugal, tirando nos transportes públicos e nos hospitais e PSS lares, Claro. como percebi. Isto já é uma realidade em quase todos os países da Europa há escassos meses. Eu ouvia, e se me permitem, a referência a um militante e ex-dirigente do Partido Socialista, Francisco vai-me permitir, ouvia o Sérgio Sousa Pinto num canal televisivo dizer que Portugal é um país de velhos cansados. E eu, sem querer aqui ofender, porque isto não é no sentido literal, tendo a concordar, porque o facto de nós insistirmos com o uso de máscara nos espaços públicos até agora representa bem isso. Somos um país de velhos cansados e, como ele dizia, terminando, a ver se já há mudança. E não nos sentimos confortáveis com isso. Fico feliz que isso tenha acontecido. Nas escolas era um martírio e nos espaços comerciais, por exemplo, igualmente. Nós temos as maiores taxas de vacinação, todos nos vangloriamos por isso. Não fazia nenhum sentido médico ou racional que continuasse a persistir o uso obrigatório de máscara e por isso era este o assunto que eu acho que nós poderíamos ter falado e não falamos. Ou seja, tal como acontecia com o poder em Guimarães, que chegou tarde a algumas questões, também o poder da República chegou tarde, é isso? Ao que parece, o poder da República chegou ainda mais tarde que o poder em Guimarães. Francisco Teixeira, e tu? O que é que gostavas de ter falado? Eu vou fazer uma sugestão, como tenho feito, que não tem diretamente a ver com a política, ou talvez tenha, porque isto... Tudo é político, não é? Porque isto está tudo junto, não é? Certeza que o professor de Ciência Política diria isso aos seus alunos. Mais ou menos. Há coisas que não são, há coisas que não são políticas, não é? Que do domínio da intimidade, do domínio da religião, que não são políticas. E eu trago lembrar apenas um... Estilo Marcelo. Não é Marcelo, porque o Marcelo apresentava livros que não tinha lido, eu só falo de livros que leio. Até porque é uma coisa que se lê facilmente isto. Um livro de 1935, de Jorge Luís Borges, um pequeno livro, que é a História Universal da Infâmia, que, como acontece frequentemente com o Jorge Luís Borges, os seus textos são textos, enfim, quase aforísticos, de meia página, uma página, e nesta História Universal da Infâmia de Jorge Luís Borges, que é um texto, diríamos, no estilo barroco, o Jorge Luís Borges quer fazer uma fantasia barroca sobre personagens infames e situações infames, mas sobretudo personagens infames da história universal, inventados por ele, naturalmente, porque Jorge Luís Borges tinha essa curiosidade de juntar a ficção com a realidade. E eu, nestes tempos de desgraça e de guerra, acho que ler novamente a História Universal da Infâmia de Jorge Luís Borges pode ser um bom episódio para podermos refletir e ver onde é que neste texto aparecem sinais ainda da contemporaneidade e dos dias de hoje, quando se esperava que algumas infâmias já não pudessem passar por aqui, pelo menos por Portugal, a dias de comemorarmos os 48 anos do 25 de Abril. E com esta proposta do Francisco Teixeira sobre uma reflexão sobre as novas expressões da infâmia nos tempos que correm e o regozijo do Eduardo Fernandes sobre a libertação da máscara, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Voltaremos de hoje a 8 dias com novos temas e talvez outros protagonistas. Por agora é mesmo tempo de colocarmos um ponto final e lembrar que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi bom estar aqui consigo e então o encontro fica marcado para de hoje a 8 dias.